Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Conquest Tecnologia. Estou aqui para montar mais uma belíssima máquina. Essa máquina aqui é o tipo de máquina que eu gosto de montar, que são máquinas verdadeiramente fortes. Apesar dessa maquininha, coitadinha, não vai ver muito jogo. Ok! Ela vai para trabalho, ela vai para edição de vídeo, CAD, programas de edição em geral. Na maioria das vezes, a vida real não está à altura do que está na nossa cabeça. Essa vai ser o uso que o cliente fará dessa máquina. O cliente meu pediu uma máquina, uma boa máquina para os programas no quais ele vai utilizar. Acabei separando dentro do orçamento dele, extrapolei um pouquinho, mas montei uma excelente configuração que vai dar bastante fluidez para o trabalho dele. Uma máquina que tem um desempenho bem acima de um convencional, então ele vai ter por muito tempo uma máquina forte para fazer edição e com possibilidade fácil de upgrade, o que é interessante. Então pegamos uma linha um pouco mais nichada, né? O orçamento estava um pouquinho mais frouxo para investir em qualidade, como no caso a fonte, como o caso da placa-mãe e tal, que são as linhas dentro da própria linha, como o B760, essa aqui é uma Tomahawk, já é uma especificação acima da média, acima do convencional. A fonte também tem certificação Gold. Então vamos ter uma máquina não só com uma potência, como também com uma estabilidade, durabilidade, que é algo que tu precisa para ter rentabilidade. Isso para ele utilizar a sua própria habilidade. Ali, ó, fiquei rimando, tu viu? Eu vou virar poeta. Ih, rapaz. Então, acompanha o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o like pra nós e já voltamos aqui pra mostrar esse monstrinho que eu vou mostrar pra vocês aqui. Bora! Então galera, a máquina que eu separei, eu estava bastante em dúvida entre Intel e AMD, muitos me crucificaram porque eu fui de Intel, porém eu vejo maior estabilidade para trabalhar com a plataforma Intel. O AMD tem uma potência bruta equivalente e algumas vezes até superior, não estou falando de jogos, hoje o AMD está muito poderoso na linha dos gamers, mas aqui é uma máquina que depende de estabilidade, então a Intel tem tendência a ser mais estável nos trabalhos corporativos. Não sou eu que defino as regras, é um fato. Ou na verdade o cliente queria com Core i9, mas o orçamento passou um pouquinho. Se limitamos ao mero i7, sarcasmo, né, cara? Core i7 14700KF, modelo K liberado por overclock, F sem vídeo integrado, última geração da Intel, da data desse vídeo, né, que é a 14ª geração. A caixinha vem fininha porque ele não acompanha Cooler Box, porque não tem Cooler Box que segura isso aqui, ele tem um consumo elevadíssimo, esse processador costuma passar de 300 watts de consumo, então ele tem um TDP alto, um Cooler Box não tem capacidade nenhuma de suprir a dissipação de calor que é gerada deste processador. Então não tem muito o que mostrar ele, o processador você já conhece, é tudo igual por fora. A caixinha dele bem discretinha, de uma coisa mais elaborada assim, tá, mas eles não vem uma caixinha assim bem simplória. Esse processador aqui, ó, como tem uma ficha técnica enorme, eu não consegui decorar. Ele tem 20 núcleos e 28 threads. Threads, para quem não sabe, usam o sistema de hyperthread, onde que cada núcleo físico virtualiza dois virtuais, né? Então ele tem 12 núcleos de eficiência sem hyperthread, ou seja, são 12 núcleos. Não, sem hyperthread, são 12 núcleos. E mais 8 núcleos de performance com o hyperthreading, que vira 16 threads, por isso que ele fecha 20/28. Frequência máxima dele na tecnologia do Turbo Boost 3.0, que só vem nas linhas de 7 e 9. Para quem não sabe, o Turbo Boost ele é a frequência de pico máxima de um núcleo, apenas um núcleo, ou seja, só um núcleo tem a capacidade de atingir o clock máximo do processador. Então, quando você usa ele em full load, ou seja, alguma tarefa, algum programa que usa todos os núcleos, ele sempre barra pelo núcleo mais lento. Se tiver um núcleo que é 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, o Turbo Boost, o mais alto, o núcleo mais alto é 4.5. Quando vai utilizar todos, ele se barra no 4.1. Se você pegar o núcleo mais fraco e fazer ele trabalhar junto com o núcleo mais forte, isso é um overclock. A tecnologia do Turbo Boost 2.0 é quando precisa ele aciona o Turbo Boost, sai do clock base e vai para o Turbo Boost máximo. E o 3.0 ele tem um sistema que
O próprio gerenciamento do sistema operacional sabe identificar qual é o núcleo mais forte e privilegia ele em atividades pesadas. Então, para programas que têm uma utilização single core, ou seja, eles não precisam de muitos núcleos, mas eles precisam de um núcleo, eles sempre priorizam o núcleo mais forte para você ter um maior desempenho. Essa é a tecnologia do Turbo Boost 3.0. Na linha Intel, só o i7 e 9 que tem sistema dessa linha LGA 1700. A frequência do Turbo Boost de eficiência, dos núcleos de eficiência em 4.3, já é uma frequência bem alta, bem bacana. Sai no caso de 2.5 vai a 4.3 e os núcleos de performance ele starta lá de baixo em 3.4 e elas podem chegar a 5.6 em um single núcleo só, ou 5.5 em todos os núcleos. Há pouca diferença, 100 MHz, mas a frequência é bem alta mesmo a frequência. Consumo também, o fabricante informa aqui 253 watts de consumo, depende da configuração, e se ele tiver capacidade de puxar, eu já vi passar de 300, o que é normal, todo processador forte, com bastante frequência, com bastante núcleo, puxa corrente. Tem variação de geração para geração, o refinamento tecnológico dele, densidade de nanômetros, isso tudo influencia no consumo dele. Porém, tendencialmente, quanto mais forte, mais consome. Uma regra grotesca. Ele tem 33 MB de cache. E o que mais que é interessante aqui é para operar com memórias de 5.600 MHz. 5.600 MHz. E essa plataforma do LGA 1700, que é o 12ª, 13ª e 14ª geração, trabalha com retrocompatibilidade de memória, ou seja, pode utilizar memória DDR4 ou DDR5. O DDR4 é recomendado a 3.200 MHz. Tem já o PCI 4.0 aqui, 5.0, perdão. E vamos ver o que mais interessante. Temperatura máxima de operação 100 graus. Vai passar fácil. Um dia feliz. A placa-mãe escolhida para montar essa máquina, essa pesadíssima MSI, modelo MEG B760 Tomahawk Wi-Fi. O Wi-Fi também engloba o Bluetooth, ela tem um Bluetooth 5.3, né? Estava olhando, né? 5.3 e o Wi-Fi Gigabit, já com Wi-Fi 6. Pega até o satélite do Elon Musk esse aqui. É uma placa-mãe ATX, geralmente é montado com placas-mãe micro ATX, essa é a ATX, que é aquela maior zona. Aqui está a placa, galera, a placa é gigante, pesadíssima. Pega a balança lá pra nós. Cara, essa placa é fora do comum o peso dela, dá uma olhadinha na construção dela. Reparem aqui nas portas traseiras, a conexão para Wi-Fi tipo C. Conexão de áudio 7.1, rede 2.5 GB, USB aqui tem mais porte que um hotel pequeno, saída HDMI e DisplayPort. Tem saídinha infra aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quanto que pesa essa placa? Eu vou pesar essa placa, vai estar aqui. 1,3 kg de placa. Viu? Dá uma olhada aqui, ó. Pra não falar que eu tô mentindo, cara. 1,317 kg. Não economizaram nessa placa. Lindíssima, lindíssima. Ela acompanha 3 conexões de M2 e NVMe, todos Gen 4, 4.0, PCI Express 4.0. Primeiro de cima controlado pelo processador, segundo e terceiro controlado pelo chipset. Essa 16x, essa aqui que dá pra ver, ela é 4x, porque ela vem só tramitada os pininhos, aqui embaixo um X só usado para expansão. Ela tem aqui 2 conectores de força de 8 pinos para o processador, ou seja, essa placa aqui, deduzo eu que deve conseguir alimentar acima dos 400 watts de consumo de um processador. É uma placa que tem um poder de alimentação de processador muito grande. Tem dissipador todo em alumínio, retrabalhado aqui, ó, um alumínio bem caprichadinho, pode ver aqui, ó, vazado e tal. Thermalpad aquele cinzinha lá, deve ser Thermal Grizzly ou similar. Muito top mesmo. Tá preocupada, ela tem, vamos ver, o Sysfan 5, então deve ter aqui embaixo 4, 3, cadê o resto? Sysfan 2, Sysfan 1 DIP,
Tem mais um CPU em cima, uma delas deve ser a IO Pump, para ligar o bomba de radiador. Cara, dá um destaque nessas bobinas aqui dos VRM, cara, olha isso aqui. 5 volts. Filosofia, tô procurando. Eu vi que tem dois em cima, eu acho que tem um... É em cima aqui. Ele tem um 12 e um 5. Só para economizar um pouco. As MSI, elas são meio assim... Black Zone, ela não tem aquele apelo. Tipo, ela é uma coisa assim mais neutra, né? Mas de construção muito boa. Olha esse chip aqui, cara. Cara, isso aqui é maior que um processador de Note, cara. Legal, o jeito que o dissipador... Isso aqui são dissipadores dos NVMe. Eles interligam junto com o chipset aqui, ficou bacana, cara. Mais 4 portas, a SATA na lateral aqui. Então tu consegue ligar 3 mais 4, 7 sistemas de entre SSD e HD nesse computador. Cara, lindíssima essa placa. Para DDR5, vamos utilizar memórias DDR5, porque a placa mãe DDR5, não dá para botar outra. Os módulos escolhidos foram os XPG, eu gosto do XPG, eu não ganho nada para isso, já que se eles quiserem me patrocinar ou fazer algo do tipo XPG, eu estou de braços abertos para vocês. Uma coisa que eu ficar feliz é trabalhar com um produto que eu gosto, porque eu não consigo ser falso, então é difícil oferecer para ti uma coisa que eu não compraria, né? Mas vai dizer que, cara, eu compraria isso aqui, olha que linda essa memória, combina muito com a placa-mãe, modelo mais neutro. O cliente em específico aqui eu conheço um pouco ele, tem uma segunda empresa, ele é meu cliente na segunda empresa também, eu sei que ele gosta assim do blackzão, estilo roqueiro, não sei se é roqueiro, mas ele gosta do blackzão, então acho que ele vai gostar bastante desse layout aqui. Ela tem um RGBzinho aqui, né, porque tem que ter, mas o layout dessa memória aqui, ó, é muito bonito, cara. Cadê a balança? Eu também achei pesada essa memória aqui, ou eu tô muito fraco, ou essas peças estão vindo muito pesadas, cara. Ele vai ter que fazer um reforço na mesa. Vamos ver. Tara, uma memória RAM, 72 gramas. Não é leve, né? Esse modelo aqui é um modelo de 32 GB. Nós vamos colocar dois módulos, ou seja, ele vai ficar com 64 GB de memória RAM. 5.100 MHz. Eu escolhi essa memória com 36 de latência, CL36, ou seja, é uma frequência no limite do processador, é o limite informado pelo fabricante. Eu não gosto de trabalhar com memória acima do que o fabricante indica, por finalidades de estabilidade e garantia. Claro que se colocasse memória 6.000, 7.000, sei lá, o processador, por ser um K, ia desbloquear a memória e ia deixar trabalhar. A placa-mãe, esse modelo já deixa a memória trabalhar em cima da especificação do fabricante. Pelo que eu olhei nessa placa-mãe, ela toca até 7.000 MHz, uma coisa assim, ela tocaria, só que acaba forçando um pouquinho a controladora de memória do processador, e isso pode afetar tanto na durabilidade quanto num possível RMA, tanto quanto na própria estabilidade do sistema. Às vezes tem um probleminha no computador, não sabe o que é, um crash, alguma coisa que não está tão fluido, e pode ser por estar trabalhando fora da especificação do fabricante, por isso que eu não gosto. Armazenamento primário, vamos utilizar um SSD da Kingston, o modelo Renegade Fury, 7.300 de leitura por 7.000 de gravação, SSD muito rápido mesmo, mas é o modelo Gen 4, obviamente. O Gen 3 emite em 3.500 megabytes por segundo, então para essa velocidade tem que ser o Gen 4. Cara, tomando essa batata aqui, ó, parece uma coisinha de patê, ó. Olha a grossura disso aqui, ó. Isso aqui, ó, muito bonito. 1 TB de armazenamento. Nessa opção aqui tem 2 TB e 4 TB, se eu não me engano. Fomos de 1 TB porque, como eu disse, todo mundo tem um orçamento. Esse vai ser o armazenamento primário. Armazenamentos secundários. Vamos utilizar o modelo da Western Digital. Western Digital linha Red, linha específica para servidor, de 4 TB. A gente utiliza aqui na loja. Nós temos um de 8. Também, não, é de 6 nosso. De 6 TB, e eu tenho mais um D2 no meu servidor. Ele é um HD muito rápido por ser um HD, ele tem 256 MB de cache,
e ele faz uma leitura informada pelo fabricante de 180 MB por segundo, porém o nosso aqui em cópia direta chegou a bater 250. Quando digo bater, não foi um pico, ele se manteve constante na cópia por vários minutos, 230, 250 MB por segundo. Ele estava gravando, né, do SSD para ele estava gravando 250 MB por segundo. Nossa GoPro aqui de superaqueceu, desligou. Vamos adaptar um water cooler dela. Falando em water cooler, para se tentar segurar a temperatura o máximo que nós conseguimos aqui do nosso Core i7, vamos utilizar esse modelo Spectra da Unipower. É um water cooler que promete dissipar até 310 watts TDP, ou seja, no limite do processador. É difícil modelos de water cooler, mesmo os 360, que são as versões de 3 coolers, que conseguem dissipar de uma forma constante a mais de 300 watts. Acredite, é uma temperatura alta. Então, se você querer trabalhar com um processador desse nível, em full load, com temperatura adequada, somente o water cooler custom, né? Mesmo o water cooler selado, a limitação vai chegar ali 300, 350 watts TDP. Mas é muito difícil utilizar 100% de um processador desse. Apesar de pessoal às vezes fazer comparativo mais fútil, apenas vendo FPS no YouTube, o processador é muito mais do que apenas isso. Desde um Ryzen 7, desde um Ryzen 9, desde um Core i9, um Core i7, são processadores poderosíssimos. Um pode perder uma coisa para o outro, empatar com outra coisa, ganhar em outro recurso, tem um equilíbrio. Cabe a cada um achar o que é melhor, enquadra melhor na sua necessidade. Mas não deixa de serem processadores de altíssimo desempenho. E no caso desse aqui, última geração. E esse carinha aqui, eu não vou abrir para vocês, porque deixa muito trambolho, mas na hora da montagem vocês vão ver. É um water cooler de 360 milímetros, ou seja, 3 coolers de 120, bom radiador e compatibilidade aqui com RGB. E vamos também adicionar mais um kit de cooler com esse modelo da Chemex Rainbow 38 CFM, se eu não me engano. Esse modelinho aqui, vamos adicionar mais 6 deles. Esse radiador vai ser montado na parte superior do gabinete, 2 no fundo, jogando ar para dentro, o radiador de cima jogando ar para fora, os de baixo mais 3 jogando ar para cima e o de trás jogando ar para fora. Vamos fazer um fluxo assim. Que demais! Entenderam? Agora eu saquei! Como placa gráfica, vamos utilizar uma RTX 4060 Ti de 8 GB. Não era bem certa a opção do cliente, mas foi que quadrou no orçamento. Então, a prioridade era mais processador que placa de vídeo, apesar de ser um valor de edição. Essa placa de vídeo, apesar de não ser a melhor do mercado, ela também não deixa de ser muito forte. E vai com certeza atender até com sobra a demanda dos programas que ele vai precisar. O maior problema da edição muitas vezes não é em si o tempo de renderização e tal, acaba influenciando a placa de vídeo, mas durante o trabalho não tanto quanto o processador. Muitas das vezes eles utilizam programas pesados de forma simultânea. Então, para quem está se assustando com a questão de 64 GB de RAM, alguns programas que a gente deu uma olhadinha na especificação, entramos em contato ali com o suporte do programa, pedindo os requisitos ideais para ele. 64 GB seria o recomendado, 16 é o mínimo. Então você tem 16 no mínimo de um programa, de outro programa que é recomendado 16, tu já está com mais de 40 GB em 2 programas. Galera, se tu acha que jogo pesa, edição, essa placa de vídeo aqui é um modelo da Galaxy, tem um cooler bem bonito, ó, bem diferenciado, um detalhe na pá aqui. Você presta para ventilação, muda alguma coisa, eu não sei, mas sei que é bonito. De 8 pinos, backplate em alumínio, uma construção muito boa. E eu gosto muito da Galaxy por eles não ter parafusos na placa de vídeo, então tu pode fazer manutenção sem perder a garantia, que é de 3 anos. Isso é bem interessante. Eu gosto muito dessa política da Galaxy. Obviamente, se eu abrir e quebrar a placa de vídeo, daí você lascou, né? É mau uso. Mas se você abrir e fechar sem fazer caquinha, você não perde a garantia. Fonte de alimentação. Estamos com essa belíssima MSI Mag para combinar com a placa-mãe, também é uma Mag. 80 Plus Gold de 850 watts. Modelo, qual que é o modelo dela? AB50GL. PCI
PCIe 5. No futuro, quando ele for fazer um upgrade de placa de vídeo, seja para uma linha 50 ou uma linha 40 mais high-end, algumas placas já dispõem do conector novo do GPU, que essa carinha aqui tem. Pela especificação do fabricante, ela entrega, olha aqui que é uma qualidade, era uma fonte 850, mas se você olhar aqui na linha 12 volts, ela tem 70 A de entrega, ou seja, só na linha 12 volts ela entrega 846 watts, e entrega mais 110 na linha aqui 5 e 3.3 volts. Então, se for fazer como alguns fabricantes de fonte de forma maliciosa fazem, que é somar para fazer a entrega total dela, essa fonte seria uma 950. Mas como essa aqui é uma fonte decente, que tem uma certificação e é mais respeitosa com a parte interpretativa do cliente, ela só coloca o que deveria ser em todas como padrão. Mas nem todos saem com padrão, porque ninguém está cuidando sempre do marketing. Mas eu tô vendo quem está aprontando. Mas que a minha pergunta é quanto custou essa máquina. Caso alguém comente, eu não vou responder. Mas posso antecipar que foi bem caro. Não é muito barato não. A fonte é fumo do ar. Significa que todos os cabos dela são destacáveis, ou seja, você conecta daqui só o que você precisa. Nós temos aqui a alimentação do 24 pinos, a linha do PCI, o PCI novo, conexão SAT, D, CPU e tal, tem tudo aqui, ó. Deixa eu ver, ela tem quantos CPU? Ela vai dar pra ligar os dois CPU, vai ficar top. Eu sempre digo, cara, fonte boa tem cheiro de coisa que explode, né, cara? Parece pólvora, explosivo. É muito boa. Com certeza. O cooler dela é gigante, gigante mesmo. Ela vem até com uma pochete com os cabos dentro. Ó, olha o padrão disso aqui. Nossa. Acompanha um cabão de força aqui que dá pra ligar um chuveiro. Olha a grossura disso aqui. Os cabos, já vou separar. CPU. Aqui é 2, será que tem um solitário? Deixa eu ver se tem um solitário. 2 CPU. Por fome o i7 não vai passar. Moleques não vai ser utilizado, não tem nada moleques ali, né? Moleques não vai ser utilizado. SATA será utilizado. Cabinho novo de PCI, caso alguém não conheça, ele é assim. Para até 600 watts. Pensa que legal. Ligar direto no processador, né? E não pode torcer. Não pode torcer muito, que é tecnologia nova aqui. Eles têm que fazer algumas melhorias ainda. 24 pinos. Eu adoro esses cabos flex, tem um acabamento legal e é fácil de dobrar ele. Melhor que isso só se fosse sleeved. Eu acho que eles podiam, a EVGA tem, pelo menos a minha Gold, eles mandam os cabos de PCI. Isso já é detalhezinho besta, mas assim, ele tem um lado que encaixa na placa-mãe, na fonte, perdão, e outro que vai na placa de vídeo. Na placa de vídeo ele é duplo, né? Eu tenho 2 cabos duplo. Eu tenho 2 cabos duplo. A EVGA mandou um cabo que dele é um lado que encaixa só um de 8 na ponta, ele não é duplicado. Na hora de montar fica esteticamente mais bonito que uma placa que nem essa, que é só 8 pinos, daí não fica o outro cabo penduradinho, amarradinho, a estética fica um pouquinho mais bonita. É só uma dica, tá? Nada reclamado conjunto, mas um cabinho assim, separadinho, ficaria chique. Tá bom. Tá dentro aqui, ó. Pochete, depois bota uma alcinha aqui, tá, pra mulher de presente, fala que fez pensando nela. E como gabinete, gabinetezão, pronto, pega pra nós. Será um aquário para tubarões. Esse gabinete aquário da Red Dragon, para combinar com os periféricos dele, quer dizer, com o teclado dele. O teclado vai ser um lançamento da Red Dragon, não me lembro. Switch marrom, escolhi o switch porque o marrom ele é mecânico, mas ele não é tão barulhento. Caso ele queira trabalhar de noite e tal, ele tem criança pequena, então não acorda a criança. E o mouse um Logitech. E o gabinete vai ser este daqui, modelo ATX, modelo bem grande, bem robusto. Como eu comentei no começo do vídeo, 3 coolers na parte inferior jogando ar para cima. O water cooler vai na parte superior, porque não cabe lá no fundo, né? Não sem obstruir parte da ventilação, então aí o melhor posicionamento do water cooler é sempre nessa posição aqui, né? O cooler traseiro jogando ar para fora e os dois do fundo, eles vão ficar estranho, que vão ficar virados, mas eu vou puxar para dentro, porque daí vai ter fluxo de ar que vai entrar aqui
e aqui faz a exaustão. Então a ideia é jogar bastante ar para dentro para ele ter bastante fluxo, fazer a varredura, a ventilação das placas, dos M2, da placa-mãe e tudo, e quando chegar lá em cima no exaustor, que vai ser o water cooler, não chegar um ar quente, para não esfriar o radiador com ar quente, né? Esfriar com o ar mais frio possível. Então precisa ter uma recorrência de fluxo muito grande no gabinete para conseguir esse tipo de efeito. Aqui na parte traseira ele tem a ventilação e aqui onde que vai a fonte. Fica excelente, bem. Então, claro, tem as telinhas, depois assim que a gente esquece de comentar porque é padrão já, né? Parte superior, inferior, dos lados, em cima. As USBs dele são do lado. Deve ter alguma versão desse gabinete que tem entrada tipo C, porque ele tem aqui o recorte, só não tem a entrada. E tem uma 3.0 na frente e uma 2.0. Ah, isso aqui é sacanagem, botar um pino só de um P3 aqui. Mas enfim, isso vai ser o menor dos problemas. Ah, podia ter colocado o tipo C aqui, né? A placa-mãe tem sido tipo C. Essa é a máquina do meu querido Luiz, que estou trabalhando em 2 projetos para ele. O primeiro é esse. Vamos fazer uma máquina topzera para ele trabalhar com bastante fluidez. E também estou fazendo um outro projeto para ele, do motor preparado com kart bem forte, para ele ficar bem feliz também quando ele for andar de final de semana. Então, o resultado não podia ser outro. Temos aqui uma belíssima máquina que o canal vai montar. Ah, mas é bom trabalhar com isso aí, né? Bora pra montagem, galera. No final vocês dizem o que vocês acharam. Cheguei cansado de falar, mas é que eu tinha que apresentar essa máquina pra vocês. Era uma máquina bem bonita mesmo. Essa foto é pesada também, cara. Que bonito, cara. É muito bonito, cara. Baixa. Um pequeno adendo aqui, pessoal. Foi instalado o processador aqui, vocês não viram na filmagem, por medida de atualização de BIOS aqui, para conferir como é que estava a atualização da BIOS dela. Nesse caso foi montado externamente, já colocado aqui como teste o processador. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No qual constatei que está na última atualização de BIOS e ela é do dia 1 de novembro desse ano. Então ela já saiu de fábrica, já diretamente aqui para a loja com a BIOS na última versão já atualizada. Então, pessoal, a fixação aqui do processador acabou ficando de fora. Porém, a partir de agora a gente vai colocar o NVMe aqui e guardar essa chapinha aqui, que ela é a original de dissipação da placa-mãe. A gente colocar aqui o NVMe que já vem com essa carenagem. Vou pegar aqui para vocês. O NVMe já vem com essa carenagem aqui, ó, própria de dissipação, então não vai ser retirado. Ele tem um lacre aqui, ó, do lado. Então não vamos retirar essa proteção, só vamos retirar essa chapinha e guardar junto com a placa-mãe aqui, junto com a caixa da placa. Já está solta aqui a proteção, mas não vai ser utilizado dessa vez. Aqui tem um thermalpad aqui embaixo também, o thermalpad está ainda isolado, então não tem problema de guardar ele assim, porque não vai estragar em nada ele para um uso futuro, aí, se o cliente optar por isso. NVMe fixado e ficou bem bonito. Não vai interferir na estética da placa-mãe aqui, não. Vou preparar aqui o gabinete para receber os cachimbinhos para fixação da placa-mãe e já eu já volto instalando ela para vocês verem aí.
Então, galera, máquina finalizada. Tá aqui, maquininha que foi montada aqui. O canal montou pra nós. Tema bem black, porém um RGB para dar aquele destaque malandro. 8 pinos de alimentação, quer dizer, 2 pinos de 8 de alimentação. Radiador, comentei com vocês, foi instalado na parte superior. Então o fluxo ele entra de baixo, com esses aqui de baixo para cima, passa pela placa de vídeo. A placa de vídeo aqui ela vem aqui assim, o PCB dela, que é transpassado só para resfriamento da ponta do heat pipe. Aqueles coolers de trás, eles estão puxando ar lá de fora para dentro, ou seja, temos aqui 5 coolers puxando ar para dentro, para ter uma entrada bem arrojada de ar. E 4, sendo 3 do áter e um traseiro, puxando o ar para fora. Então ela vai entrar e vai sair. Em dizer, mais ar entrando do que saindo, porque os coolers do radiador tem um fluxo de ar, um CFM maior que os outros adicionados, né? Então temos uma mais para compensar no fluxo de ar. Assim ele fica bem arrojado. Esperamos não ter problema de aquecimento. A máquina está terminando de ser formatada agora, atualiza driver, aquela coisa toda. Um monte de núcleo. Está trabalhando mais os de eficiência. Geralmente o Windows ele utiliza mais os núcleos de eficiência para deixar meio livre, predispostos os núcleos de performance para aplicativos mais pesados. Isso é bem bacana. Ele acaba otimizando os núcleos de maior performance para os programas que mais exigem. O Windows fica se virando ali com os de eficiência. É bem legal a otimização. Pode ser desabilitados, mas só se tiver algum problema de compatibilidade, eu vi atualizando o Windows bichado, alguma coisa assim que esteja com problema de seleção de núcleos, que não está sendo o caso no momento. E a máquina está aqui, ficou uma estética bem clean, tema bem blackzão. Se desligar os coolers aqui, morre todo mundo, tipo, fica tudo pretona. Acho que é só a placa de vídeo que vai continuar do lado. E eu achei bem bonito. Mas vamos ver o que o cliente vai achar. Cara, que máquina legal, cara. Que máquina legal. Estragou um pouquinho a estética, essa mangueirona aqui. Parece uma vida, né? Mas ficou boa, né, caralho? Top. O que tu acha? Diz pra nós aí. O que tu acha? E aí, pessoal? Eu acho que ainda falta lag GT. Próximo swap, um gabinete full RGB colorido, vai ser da máquina do canal. Ele tá tentando se enganar, mas a gente conhece o que tem dentro desse coraçãozinho aqui, ó. Algo reprimido. Tá de sacanagem, xerife? Xerife! É um brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Vamos no encerramento em